Bom, como vocês perceberam, estamos de estúdio novo. Mentira, o Pedrinho põe quem eu quiser. Mais uma vez, a nossa equipe de filmagem aqui teve um problema, né, Amanda? E agora vamos recomeçar o quadro. Agora são 20 minutos sem perder a amizade. Hoje eu falo com eles, o casal 20 da Maromba. Não dá para girar aqui. Vocês estão vendo que está toda uma preparação aqui, um cenário. Matheus Coutinho, Carol Machado. Vamos lá. Primeiro o Matheus se apresenta. Sou Matheus Coutinho, sou atleta Men's Physique. Entrei no esporte mais inicialmente como um hobby mesmo, para mudar o físico e tal. Eu venho de uma área, sou engenheiro mecânico, nada a ver com voltado com esporte, né? Mas sempre fui muito de praticar, jogar futebol, já achei fazer judô, então a atividade física sempre estava inserida ali no meu meio. E aí acabei conhecendo a academia, musculação, e aí me apaixonei. E aí mais pra frente vocês vão entender como é que foi a minha entrada no esporte, mas a academia assim desde os 14 anos. Carol? Gente, meu nome é Ana Carolina Machado, eu sou atleta bikini e sou psicóloga. Comecei a competir em 2022, né, quando eu conheci o Fê, logo depois que o Matheus fez a estreia dele. E também sempre, né, fiz musculação, sempre fiz esporte também. Quando eu era pequena eu era bem gordinha, inclusive. E aí, enfim, o esporte entrou pra minha vida. Eu acho que competir é só um reflexo do lifestyle que a gente já tinha, tanto eu quanto o Matheus. E é isso. Gente, para quem não sabe, já falei deles anteriormente em outros vídeos. Carol e Matheus são meus amigos pessoais. Tenho a honra de ser o padrinho de casamento deles, um dos, né? Estão casados há quanto tempo já? No religioso vai fazer 1 ano, agora em maio, mas vai fazer 2 anos no civil. E o quiz juntos há quanto tempo? Valendo muito sofá, hein? Vai. Desde 2017. Idade. Ficou sob pressão. Nossa. Não, peraí, pô. Desde junho de 2017. Não? Próximo assunto! Agora eles vão saber o que é o de Bila. Esse vídeo eles vão saber. O apelido da galera é Bila, vocês vão entender por quê. A cada resposta errada do Matheus, ela já dá uma torcida, assim. Conta aí, Carol, como é que vocês se conheceram? A gente se conheceu no Carnaval de Olinda, em 2017. E, enfim, eu tava com uma amiga minha e a prima dela tava com a gente, que, por sinal, ela não é minha amiga, era uma colega, né? E o Matheus tava de índio. E aí essa menina do nada fez aquele negócio com a boca de chamar índio. E aí ele veio. Aí ele já veio querendo me beijar. Eu falei, tá louco, você não quer saber meu nome, conversar? Enfim, fiz ele ficar conversando comigo ali meia hora. Aí, enfim. Fazendo um doce, né? Aí a gente se encontrou várias outras vezes nesse dia. Sem marcar. Sem marcar. A gente se encontrou por acaso na ladeira de Olinda, que é praticamente impossível isso acontecer mais de uma vez, se aconteceram 3. E aí, desde então, a gente, né, ficou conversando pela internet, né, porque ele morava em Natal e eu morava em São Paulo. E aí, quando foi em julho, dia 8 de julho de 2017, a gente começou a namorar. Bota aquele memezinho do chicote. Agora, que a gente estava conversando em off, Matheus, quem é Debinha? Debinha é minha prima. Ela que fez a minha primeira dieta. Entendi. Ó, então vocês estão vendo que vai acabar bem o quadro. Eu comecei aqui, vai acabar João Kleber, né? Carol, você que está emocionalmente mais preparada, me fala da Strongest aí. Strongest é uma marca que está acompanhando a gente, né? Eles são do Chile e agora eles abriram aí, né, a empresa no Brasil também. Então no Chile eles têm toda uma linha de suplementos, inclusive eles são bem fortes na Argentina também, nos campeonatos. E aqui no Brasil eles abriram recentemente a marca, né, no ano passado, e eles têm, né, aqui no Brasil disponível whey, creatina, pré-treino e agora... Tem barrinha? Não tem barrinha. No Chile eles têm tudo, eles têm manipulado, eles têm energético, tudo que você imaginar. No mês passado eles fizeram uma festa da Strong só de energético. Eles são muito grandes, assim, sabe? Uma viciada energética. Eles fecharam um local, Só pra balada fazer mesmo, divulgação. com DJ, com tudo assim, fizeram um open bar de energético. Ô, Matheus, e onde vocês conheceram eles? Que eu achei que era no O2. A gente se conheceu no Olímpia Amador, que teve aqui no Brasil ano passado, em outubro.
né, naqueles instantes, gente, eu gosto muito de ir passando, entendendo um pouquinho sobre a marca. E aí, na oportunidade, eu vi eles, né? Aí a gente começou a conversar, uma conversa sempre pretensiosa, mas acabou que dando certo. Aí a gente marcou de conversar depois do Olímpico, com mais calma. Mas foi com o dono, é Johnny o nome dele? Não, o chileno. O chileno, Mas como é que é o William. William. Ah, E aí a gente marcou de conversar depois, e aí a gente acabou fechando essa parceria. ah. E agora, recentemente, a gente renovou a parceria com eles, né? Que a gente já vem, desde o ano passado. E aí, enfim, né? O que o atleta tem a agregar à marca, a gente acabou agregando no ano passado com os títulos que a gente teve e aí a gente fechou. Falando em título, vocês estão vendo que está tudo dourado aqui. Os dois foram overall nas minhas mãos. O Matheus, meu primeiro atleta masculino. A Carol foi na segunda. Vamos começar pelo Matheus, que tem a memória mais fraca. Fala seus títulos aí, Matheus, pra galera. E deixa o seu Instagram. O Instagram é mateus.physique, underline. Na minha primeira preparação, eu acabei subindo em 2 categorias, foi a Men's Physique e na época na Classic também. Eu ganhei a novice da Men's Physique, a minha categoria, né, a Open D. E aí fui por disputa do overall, acabei ganhando o overall na ocasião, né, na Men's Physique. E na Classic eu ganhei a minha categoria, o Você foi em segundo no overall? E no overall fiquei em segundo. Foi isso, acho. Foi para uma estreia, né? 4 troféus. Carol. A minha estreia foi em 2022 também, no final do ano, depois que o Matheus competiu. E competi na biquíni, né? Então, estreantes no Vice Open, ganhei top 1 nas 3 e no final levei o overall desse dia na federação que a gente participou. E aí, logo depois, a gente já começou a competir mais, né? Eu fiz um off, competi 2023, 2024. Carol, fala da Farma Santos, minha antiga patrocinadora. Gente, Farma Vou Santos. cortar, porque agora eu sou pró-manipulação, mas pode continuar, né? A Farma Santos é o laboratório que vem me acompanhando desde o ano passado, então a gente tem uma parceria, o cupom é KMACHADO10, com C. E gosto bastante dos produtos deles, assim, eles manipulam tudo que vocês quiserem, seja de coisa de via oral, creme, gel para passar para fazer cardio, enfim. E aí usem o meu cupom, esse. Você tem cupom na Strongest? Como é que faz? Na Strongest tem um site hoje lá. O cupom ainda do site não está ativo, mas diretamente no WhatsApp falando que o Matheus tem um link personalizado. E a Semideus? Você ainda está com eles? Como é que tá? Sim. Pode falar, que aqui é nosso, viu? Pode falar aí. Na Semideus Farma também, tem Deus Arira, né? E tem um cupom lá para os recursos ergogênicos. Fala lá o cupom MC49. Para quem não sabe, é ergogênico, tá? Então, você atleta, ou pseudo-atleta, ou não, que esteja atrás de algo de confiança e qualidade, eu tive que romper uma parceria, tudo subdosado, desde os caras, 186, 120, pô, é sacanagem, né? Sim. Vai na confiança, né? Começou a mandar os bons produtos, depois cortou, enfim. Você falou seus títulos, Carol? Não. Fala seus títulos aí. Além desses, né, que a gente já falou. No ano passado, então, eu competi no Fitpira, né, campeonato da NPC, Moscou Contest Franca, e a gente competiu na Argentina também. No Fitpira, eu fiquei em top 2, a Novice na Open, por um detalhe que é o meu ponto que eu preciso evoluir, que é o glúteo. Depois competi em Franca, peguei top 1, e competi na Argentina, peguei top 1 também, nas 2 categorias, né, na Open Day e na Novice. E aí agora a gente está numa nova preparação aí. Agora, Matheus, conta aí que você zerou o game na Argentina. Chegou. Lá nos Hermanos, eu fui lá competir na Men's Physique, acabei ganhando a categoria. Eu e a Carol éramos os únicos brasileiros no evento. Eu ganhei a Novice, em primeiro lugar, o top 1 também na Open Day, e aí fui para a disputa do overall e acabei levando. O bom dessa história é que eu disputei o overall com o atual campeão lá, que ganhou o ano passado aquele mesmo evento. Ele foi para defender o título. Foi igual na estreia dele. E aí Que o cara chamava Matheus também. E aí o cara, tipo, todo mundo lá já achando que era dele e tal, o campeonato. Você foi, até no backstage o pessoal falando, pô, você foi mais, ali não vai dar não, porque o cara era mais experiente, era conhecido também do pessoal, mas aí acabou que eu
falei que Pelé era melhor que Maradona e trouxe tudo pra gente. Isso é legal, né? Que mostra que não tem muita direção, né? É músculo por músculo, é o que a gente, pelo menos, procura estudar sobre fisiculturismo, né? Você isola e compara. Em tal pose, o que a gente vai avaliar? X dentro da musculatura, isso é legal, você levar isso no cara, né? E assim, até um adendo, principalmente na categoria do Matheus, né, a gente vê que os meios físicos eles estão ficando muito volumosos, até mais do que a categoria pede. E lá na Argentina, a gente percebeu pela avaliação que eles realmente estão atentos aos critérios, né, no sentido de uma linha, né, o V-shape, todas essas coisas. Então o Matheus ele tem uma linha muito boa de meios físicos, né, em relação à cintura, toda a proporcionalidade dele, que isso foi bastante valorizado lá, então foi bem bacana. Isso é legal. Eu acho que foi você, um dos dois me falou e eu não sabia. Que na NPC fica o seu histórico de títulos, né? Fica. Isso é legal. Pela sua E filiação. o que isso pode vir a ajudar futuramente? Engajamento perante os árbitros? Perante os árbitros isso é bacana porque tem a sua história ali, né? Então, por exemplo, obviamente quando a gente pede um feedback, o árbitro não vai entrar lá e olhar, fulano ganhou tal e tal. Mas assim, se porventura, né, isso for colocado em pauta, a gente vai ter lá, né, a nossa trajetória. Então é legal até para quando a gente for competir fora, porque se você pega, né, uma intimidade maior de conversar com o árbitro e depois ele vai lá e acessa, ele tem essa informação disponível. Você vai falar da Granola Lovers, se você não trouxe, tá devendo. E o Matheus, eu quero, na verdade, aí os dois. Planos para o futuro. Vocês vão competir junto futuramente? Carol vai competir em maio, Matheus quando? Ainda não tem uma data marcada, estou em período de off agora, um bookzinho, né, para ganhar esse volume que tem de imagem. Fala pro pessoal quantos quilos você pode pôr, porque agora tem esse altura. No amador não tem limite de peso, né, mas no profissional, na linha profissional, ele tem uma relação de peso e altura justamente para fazer o que a Carol falou, segurar um pouquinho mais essa questão do volume dos atletas já mais físicos. Então, se eu for olhar para minha relação de altura, eu posso bater ainda 94 quilos, 94 a 95. E hoje, no meu último campeonato, eu subi com 83. Então, eu tenho aí mais de 10 quilos de margem ainda para evoluir no físico. E aí é o que eu estou trabalhando, né, para ir aos poucos. Não quero ganhar esse volume de uma vez, até eu acho que ia ser impossível, muito tempo. Então, aos poucos, ir galgando essas melhoras para conseguir competir mais. Um físico mais refinado. E aí a ideia é competir em meados de outubro, novembro, no final de outubro, segundo semestre. Fala sobre a granola aí. A Granola Lovers é uma marca de granolas que eu, em conjunto com uma amiga, temos, né? Então a gente tem a Granola Lovers desde 2020, começou na pandemia. E são granolas artesanais, né? A gente faz granolas sem açúcar, funcionais. Então a gente tem vários sabores, inclusive salgada. O Fê conhece todos e gosta. Chocolate branco é sacanagem, né? Chocolate branco com cranberry coco, é bem gostoso. Então assim, tem o Instagram, né, que é Granola Lovers SP _. Sigam aí e comentem com a gente. Vai ficar passando aqui, ó. Por favor, Amanda, me escute. Tá, em relação ao que você falou, né, planos para esse ano de competição. Vou competir agora no primeiro semestre, vou competir também no Olímpia, né, se tudo der certo, se Deus quiser. Mas eu ainda vou avaliar outros campeonatos aí que talvez eu possa fazer ao longo desse ano, porque como eu tinha dito, eu tenho um ponto para melhorar, que é o glúteo, mas ainda é um detalhe, assim, eu não tenho outros pontos no físico que eu receba feedback em cima disso. Então, assim, ombros encaixados, né, cintura escapular encaixada. Então, a gente vai ver a cada campeonato o feedback da arbitragem para delinear melhor os planos futuros, né? Ó, essa aqui é uma pergunta minha para os dois. A gente estava conversando no off. O nicho bodybuilding não é um nicho que todos querem atender. E principalmente o nicho bodybuilding não é um nicho que todos saibam atender. Vocês estão inseridos, apesar de serem de outras áreas, pensam em preparar, ajudar atleta? O que vocês pensam em relação a isso? Você está com o Lucas, você está com a Lu, né? Depois vocês quiserem falar sobre o trabalho deles, eu acho interessante. Vocês pensam, passam por isso? Chega muita gente perguntando para vocês? Como que é? Então, eu acho que é sim, né, uma possibilidade no futuro, até porque a gente acaba tendo a vivência, né,
tanto a experiência quanto outras coisas também, mas agora eu acho que não tanto, isso está um pouco distante, né, porque é muita responsabilidade a gente preparar um atleta, então a gente precisaria até buscar outras coisas além da experiência também para conseguir agregar o que a gente gosta que agregue na nossa preparação, a gente queria conseguir levar para outras pessoas se, né, isso fosse algo que fizesse sentido no futuro. Mas eu acho que é sim uma possibilidade, porque a experiência ela acaba dando bastante recurso pra gente, né? Em quesito de feeling e tudo mais. Então, quem sabe? E tu, Matheus? Sim, eu concordo com o que a Carol falou, inclusive. Discorda pra você ver. Inclusive, algumas vezes, por exemplo, a Carol já deu aula de pose, por exemplo, então, para algumas atletas. Então, quando não é um trabalho assim, 360, a gente consegue dar aquele apoio, né, entregar alguns pontos ali para agregar. Eu não acho que no momento, como a Carol falou, não dá para a gente, vou preparar um atleta para um campeonato X. Eu acho que envolve muita responsabilidade, a gente também, como a gente vem de outras áreas, né? Então eu acho que a gente não conseguiria, no momento, entregar o tudo que a gente acha que é necessário para a pessoa, mas ajudar, por exemplo, algum tipo de treino, então de dar um direcionamento, pelo que a gente vive na prática, acho que faz sentido, e também nessas questões de uso. Você quer mais? Lembra da dica, você não vai lembrar talvez, da dica da batata? Que você me deu a dica da batata para eu comer batata que enchia mais o prato, que eu consegui refinar. Foi aquele físico que eu bati 84 quilos. Eu consegui refinar bem mais o físico. Escolhi muita onda, né? São detalhes ali do dia a dia que a gente consegue... Só quem vive. Só quem vive. Isso aí, lógico, tem que ter a formação, total, para você ter um know-how ali. Olha, isso, com base nisso. Falar com propriedade. Mas a vivência conta muito. Me ajudou 100%. Aquele campeonato ali era eu ter ganho, mas... Inclusive, meninas que vão competir no campeonato do Ferret, se vocês quiserem aula de pose, estou à disposição. A gente precisa bolar alguma coisa, né, para isso. É bem legal, porque como é um negócio novo aqui na região, na Alemanha não tem, muita gente procura, mas é muita gente crua, que nem o pessoal. Já aproveitar, gente, não tem categoria para natural, tá? Não adianta assistir. Natural é algo muito caro, o cara tem que trazer um laudo esmiuçado, recente, enfim, não tem procura, não tem quórum para isso, né? Mas o pessoal pede muito o estreante, mas como é a segunda edição, quase todo mundo é estreante, né? Então, mas pelo lado da mulherada, das meninas que procuram, eu acho sempre bom, né? Porque os dois mostram muito bem, nem sempre foi assim, mas a pose pro atleta de fisiculturismo é isso, né? Você mostrar o que você tem de melhor, né? É um jogo de ilusão ali, então você tem que esconder os seus pontos fracos, né? E colocar ali em evidência os seus pontos fortes. Qual que é a cor do próximo biquíni? A cor vai ser fixa agora, isso eu posso contar, gente, vai ser verde. Sempre usarei verde agora. Esse é o spoiler, assim, que... E o Matheus? Eu tenho várias perguntas ali que dá pra usar. Mas a minha verde foi que deu sorte aí que deu um overall. Inclusive, o biquíni verde, que é o biquíni que eu vou usar, o Felipe me deu. Foi de casamento, né? Porque não, tava todo mundo dando. O que os caras estavam dando? Liquidificador. Eu falei, esses caras já têm, os caras já moram juntos já. E aí o presente do Matheus foi o melhor, jogou o Ida Grove pra cima. Pega aí, gente, não é patrocinado ainda, tá bem claro. Gente, pra gente não perder o foco aqui, fala do trabalho da Lu e você do Lucas. É muito importante nessa evolução de vocês. Bom, a Luciana Santos, ela é atleta mecânica profissional e hoje em dia ela tem o Fit Golden Team, que é ela e o marido dela, que é o Pablo Durante, que também é atleta profissional da Men's Physique. Então os dois trabalham em conjunto, né, e aí eles tomam conta de toda a preparação, o que é muito bacana porque assim os dois moram juntos, né, e acabam tendo aquela comunicação que é bem mais fácil, né, entre as partes. E aí a Lu também, né, dá aula de pose, hoje em dia para quem precisa, para quem está iniciando, então ela faz tudo isso dentro do mesmo trabalho. Então se você fecha com o Fit Golden Team, você tem tudo, né, que você precisa no quesito de preparação e também as aulas de pose, que eu acho fantástico, assim, porque o custo é alto por fora, sabe? Eu sabia que contemplar aula de pose, isso é bom, né? Sim, muito bom. E tu, Matheus? E eu trabalho com o Lucas Gouveia, ele acho que compete mais de 10 anos já. Ele era Men's Physique e agora ele está migrando, ficou grande demais para a categoria, e aí está migrando agora para Body. Vai ver, cresce não? Não, vai migrar para Body porque ele não bate o peso.
Mas da altura, né? Que não é tão alto, né? Exato. Aí ele tem que ir vai direto pra body. Bora quanto? É 90? 212? Não, é acima de 90. Puta, é gigante. Eu vi o Lucas competir no SPFF. Mas aí vai. E aí ele tá fazendo esse trabalho, né? É um trabalho mais a longo prazo. Mas Matheus, acho que esse ano ele já estreia. Eu vi ele recentemente, ele tá gigantesco. E aí o diferencial do trabalho do Lucas, eu acho que é muito essa experiência que ele tem, né? De muitos campeonatos já na bagagem. E essa aproximação que a gente tem. Então eu consigo, Lucas consegue me ver, ele marca de uma academia, ou então eu vou lá, já fui lá na casa dele algumas vezes. E ele vai dando aquele fim. Eu atualizo o Lucas semanalmente, então toda semana eu mando a atualização para ele, mesmo estando em off. Eu mando semanalmente a atualização para ele faz a avaliação. Às vezes não tem necessidade de mudar algo, né? Não, pode manter mais uma semana. Ou então ele vai fazendo pequenos ajustes na dieta, ou então no protocolo, enfim, ou então alguns ajustes de treino, direcionamentos. E aí a gente vai fazer quase 2 anos já que a gente está nesse trabalho. Vocês migraram na mesma época, né, praticamente. Foi 2023. Foi 2 anos. E assim, gente, uma coisa sobre coach, né? Quando vocês forem escolher o profissional para acompanhar vocês, escolha alguém que você consiga ter uma relação, que é o que o Matheus estava falando, de proximidade. Porque assim, quer queira ou não, para além de tudo que envolve o fisiculturismo, envolve também o seu sonho, né? Então assim, do quanto que tem gente que às vezes, desculpa a palavra, mas caga pro seu sonho. Então é muita dedicação, muita renúncia. Então assim, escolha uma pessoa que esteja envolvida com o seu processo. Eu sempre falo que é um alinhamento de metas, né? Quanto você consegue entregar, aonde você quer chegar, né? O tempo que você está disposto a abdicar. E o coach também, o que eu consigo para eu, né? Por exemplo, eu não monto dieta, a gente é parceria. Eu não monto dieta por isso. E alinhamento de metas, né? Como a gente sempre teve muita proximidade, que antes de tudo a gente pegou uma amizade, né? Inclusive vocês me deram uma visita na praia, viu? O mobiliário lá tá bonita. Cara, foi o primeiro casal, a galera que eu levei para ver a minha aquisição física, né? Foi o primeiro. Eu costumo dizer que é como se eu estivesse condensando o fruto do meu trabalho. Eu comprei essa caneta com o fruto do meu dinheiro. E aí eu comprei um apartamento na Praia Grande e eu fiz questão de levar os dois. Assim, até que eu e o Matheus, a gente estava em off, e a gente fez uma promessa. Nunca mais a gente vai chegar em off na praia. Inclusive, não, mas você estava bem, né? Inclusive, num detalhe desse dia, foi a primeira vez que a gente levou o Champs, o Francisco. E foi a primeira vez que ele levou, foi na praia, conheceu a praia. Então foi um negócio assim. Você que me falou da farofa aqui, que era? E ele tá reclamando. Cara, ele pisou na areia fofa. Eu não tava nessa hora. Aí, que areia horrível. Isso aqui parece farofa de churrasco. Não, e aí na hora que foi entrar no mar, ele, não, tá bom, tranquilo, entrei aqui. Aí eu falei, gente, tu tem certeza que não quer ir de novo? Aí, não, eu quero. Não, então eu vou. Aí então eu vou também. Do nada ele saiu correndo, entrou de novo no mar. Foi bem legal esse dia. Mas, foi legal porque a gente participou. Porque a Carol fala melhor do que a gente, que é psicóloga, né? A gente participou de uma realização afetiva com o cara, né? O menino veio, uma história bem comovente, veio de Fortaleza, não é Fortaleza? Ceará. É Ceará, é interior de Ceará pra cá e não conheceu a praia, né? E a gente estava presente nisso, então foi legal. E eu gosto de falar disso porque se a gente for ver, vai muito além de academia, musculação, fisiculturismo. A gente tem uma relação, né? Uma troca. Então, sempre que a gente se... Inclusive, eu lembrei que eu não paguei sua bike ainda. Ó, tô devendo aí. A gente se vê, a gente conversa e torce um pelo outro, né? Isso que eu acho que é o mais importante em qualquer relação. Vai ser bom que nesse episódio aqui, eu como deu falha no outro, eu chorei no anterior. Esse eu não vou chorar, mas... Mas aí a Amanda bota só a imagem, você corta de chorar. A gente construiu muita coisa, né? Eu sou grato a eles pela confiança e fico feliz, né? Porque eu vi um cara falando, mas era sobre paternidade. Ele falou assim, na visão dele, que quando o pai se torna um completo inútil para o filho, na forma funcional de falar, ele falou assim, eu cumpri a missão. Meu filho não precisa mais de mim, meu filho está criado, eu não estou aqui para ser inútil. Eu não vou estar aqui para sempre, meu filho está pronto para a vida. Então eu vejo os dois desse jeito, eles caminharam, fizeram as conexões deles e é isso, a gente tá junto por afeto, a gente se gosta, a gente se fala e é uma das relações boas que o fisiculturismo me trouxe. Isso é difícil, porque é um meio que envolve muito ego.
né? Então, assim, para você permanecer, é que realmente as ideias têm que fazer sentido, né? A identificação. Eu sempre acreditei. Mais alguma coisa, gente? Acho que entendeu, hein? Acho que é isso. Você falou do seu Instagram, você falou do seu. Falei? É K Machado C underline, não sei se eu falei, mas tá aí. Matheus. Mateus.fisica_. Então é isso, não tem giradinha do canal. Por hoje é só, pessoal. Obrigado, hein?